Com a paz do Senhor. Pode se colocar de pé, sentado. Já estou nervoso já. Quero ler em Atos, capítulo 9. Do versículo 1 em diante. É uma passagem bem conhecida. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe uma carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquelas seitas, quer homem, quer mulher, os conduzissem preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E ele disse: E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro para ti recalcitrar contra os orgulhões. E ele, tremendo, atônito, disse ao Senhor: Que quer que eu faça? E ele disse ao Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pegaram espantados, ouvindo uma voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu ninguém. E, guiado pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E, havendo em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Ele disse: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, e pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias, e põe-lhe sobre as mãos para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: O Senhor muitos ouvis acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos príncipes e dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque esta é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, e disse-lhe: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho onde vinhas, me enviou, para que tornaste a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como uma escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Somente até aqui, foi uma leitura meio longa, mas nessa passagem aqui vamos ver a conversão de Saulo. Se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem, seria conversão, porque estamos num culto de missões. Aqui, creio que a maior parte foi convertido ao Evangelho, não nasceu. E o que é convertido no Evangelho? Quem nasceu no berço Evangelho teve um encontro com Jesus. Nessa passagem, vou dividir ela em 3 partes, mas antes de abordar elas, quero ver o significado de conversão. Fui pesquisar e nós vemos conversão como um arrependimento, ou remorso, ou grande tristeza. Mas só que no Novo Testamento é usada para traduzir uma palavra grega, metônia, que significa mudança de atitude. Vamos ver que o sentido no grego dá mais sentido, né? Porque a pessoa sendo convertida, ela muda. Ela vai mudar de atitude, de jeito. Se ela andava no mau caminho, se ela andava bebendo, fumando, usando droga, qualquer tipo de coisa, ela se converte. A hora que ela se converte verdadeiramente no Evangelho, ela muda de situação. Aquilo que ele fazia antes, e agora ele não faz mais. Aí quero levar primeiro o tópico que eu vou falar nessas 3 etapas da mudança, é o antes da conversão, a conversão em si e depois da conversão. Ressaltar que mesmo muitos não vê que para Deus muitas coisas, para muitas pessoas não é possível, mas para Deus sempre tudo é possível. E se aquela pessoa que você acha que não vai virar evangelho, ora, persista, pregue a palavra, que ela vai ser entregue assim.
Se não for, vive só em oração, que oração é a base de tudo. Se você não está orando, tem que orar, porque a oração traz tudo o que move a fé. E Saulo foi um dos maiores perseguidores da igreja. Vemos que no começo do capítulo que ele vai buscar cartas ao sumo sacerdote para prender cristãos. E ele esteve também no apedrejamento de Estevão. Em Atos 7, no capítulo 7, versículo 58, nos fala que, arrastando para fora da cidade, o apedrejaram as testemunhas e deixando suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Vemos que Saulo sempre esteve presente. Ele esteve presente já no apedrejamento de Estevão. Ele respirava um ar muito profundo de ameaça contra os cristãos, contra aqueles que não professavam sua fé, porque ele foi criado aos pés de Gamaliel. Ele conhecia a lei de Moisés, mas não conhecia a Cristo. Ele conhecia a lei de ponta a ponta, mas não conhecia a Cristo, porque quem conhece a Cristo muda de atitude, muda de estado, muda de jeito. Aqui, o Saulo, Saulo achava que o que estava fazendo era certo, só que não estava. E eles respiravam um ar da intriga, da inveja, do ódio, da violência e falta de perdão. Nós, no meio do caminho da nossa caminhada, nós temos muito que aprender como cristão. Cristão, nós temos que aprender a perdoar, a amar, a respeitar, tirar o ódio, tirar a intriga, porque muitas das vezes vamos ter coisa nas nossas vidas. Se nós acumular isso, nós não seremos um cristão fiel a Deus, que guiado pelos caminhos. Nós devemos sempre respirar um ar agradável de Deus, um ar que o Espírito Santo entre no seu coração e guie e fortaleça você cada dia, que mesmo que diante de todas as adversidades da tua vida, você pegue e fique firme, guiado pelo Espírito Santo. E pegando e lendo uns livros, e veio para mim: quem era você antes da sua conversão a Cristo? Se você era uma pessoa que não fazia, que não preocupava com as coisas de Deus, e hoje deve estar preocupando. Do Atos de 3 ao 9, havia um propósito na cegueira de Saulo. Saulo, ele precisava de mudar os seus holofotes, mudar o sentido do seu coração. Ele era um homem tão amargurado. Saulo precisava olhar para si mesmo e consertar-se o seu coração. Vemos que diante de toda a conversão, no período da conversão, a gente tem que olhar para a gente mesmo. A gente tem que ficar dentro da gente, olhar para o nosso próprio coração, nos consertarmos a nós mesmos. Nós todos temos que passar por uma experiência. Talvez não vai ser igual a de Saulo, que vem um resplendor de luz, nos cega, nos faz nos cair no chão, ficar cego. Mas vemos que sempre todos aqueles que foram convertidos ao Evangelho sempre têm uma experiência com Deus. É uma experiência muito, muito boa, né? Porque o Evangelho é puro, genuíno, e o propósito de Deus não é machucar ninguém, a trazer ao Evangelho, a conduzir. O Salmo 51, 17 diz: o sacrifício agradável para Deus são de espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não despreza, ó Deus. Vemos que o coração, o louvor sincero, é aquele de espírito quebrantado, de louvor de coração quebrantado. Se você está com o coração, ora para Deus quebrantar seu coração, entregar o teu melhor para Deus. Eu sei que Deus está aqui, Ele faz presente no nosso meio, e Ele está aqui. É aquele coração que você mesmo acha, talvez não pode estar aqui, mas ore, que Ele vai quebrantar e Ele vai estar diante de Deus. E Deus vem, abala nossas estruturas, chega, nos confronta e nos fala. Porque eu imagino que Deus tocou no coração de Saulo e falou para ele: Saulo, por que você está me perseguindo? O que eu tenho feito para ti? E Saulo, imagino sem resposta nenhuma, querendo olhar, falava: nossa, mas eu estou perseguindo um que não faz nada de mal. E ele olhando para si mesmo, viu o quanto era. E Deus vem consertando Paulo, vem trazendo ele a ver o que ele tinha fazendo de errado. Assim é nós na nossa vida, devemos ver o que fazemos de errado, o que estamos trazendo de errado para nossas vidas, a maneira que estamos vivendo. Isso tudo
nos muda, nos conduz a uma boa vida com Cristo. Aí que foi vendo, e Saulo eu vejo também como quando eu converti ao Evangelho. Eu peguei e fui. Eu não queria vir para a igreja. Conhecia minha esposa a vida inteira foi da igreja. E eu não, vivi no mundo, vivia bebendo, farriando, e passava sempre na rua aqui de baixo e via o povo aqui na igreja. Falava, nossa, mas por que esse povo tem que gritar, tem que falar tão alto, tem que fazer esse barulho todo? Deus não é surdo. E eu vendo, chegando, um dia ela chamou para vir na igreja, eu vinha, 2, 3, acabei por final, falei para ela, não vou mais. Eu não vou porque não é para mim e tal. Ela pegou, não, vamos. Aí fui na casa do Vitinho, uma semana antes de eu converter. Cheguei na casa do Vitinho, tô lá, o Vitinho, vamos aceitar Jesus? E eu tava de short, andando como eu andava antigamente no mundo antes de converter. Ele pegou e falou, vamos aceitar Jesus? Eu falei para ele assim, não, eu vou aceitar Jesus no dia que eu vim bem mais vestido, querendo arrumar alguma desculpa. E naquela semana vim, no outro final de semana era o congresso do jovem. Cheguei aqui, falei para minha esposa bem ali na porta da igreja, falei para você, não precisa falar nunca mais, e nunca mais eu coloco os pés aqui dentro da igreja, nunca mais, essa é a última vez, e se você falar, né, vai acabar por aqui. E ela entrou para dentro da igreja chorando, e eu ali num canto, Tiago Franco pregando, e foi falando, e eu fui, com aquela palavra foi entrando, o Espírito Santo foi trabalhando na minha vida, no meu coração, sem eu saber de nada, e Deus foi transformando eu devagar. E eu fui embora naquele dia, cheguei em casa, e aí não fiquei com aquela palavra no coração, e Deus falava para mim. Cheguei no outro dia, falei, vamos lá na casa do Vitinho? Aí porque fala, não, vamos lá andar à toa. Cheguei lá na casa do Vitinho, aí dessa vez eu já fui mais arrumado um pouco, fui com um pouquinho a calça, e cheguei lá, o Vitinho pegou e falou, conversa bem, falou assim, vamos aceitar Jesus? Eu falei assim, vamos. Aí depois daquele dia, aceitei a Jesus, nunca mais saí da casa de Deus. O velho eu não entrou aqui mesmo, como ele tinha falado na porta. O eu que bebia, que andava, farriava, fazia de tudo, não entrou nunca mais na casa de Deus. E isso foi resposta de oração, porque atrás da minha conversão sempre teve uma pessoa pregando, orando, de joelho dobrado. E assim eu deixo para os irmãos que aquela pessoa, por o mais difícil que seja, você está achando que ele não vai ser, talvez não vai ser hoje, não vai ser amanhã. O meu processo demorou um ano a oração, talvez vai demorar mais tempo, talvez o teu vai demorar menos, mas confia no Senhor, descansa, que Ele vai te trazer, e a tua bênção vai chegar, não importa, não sei qual é, mas Deus vai trazer a tua bênção, a tua conversão. E eu creio que o melhor lugar de estar é na casa de Deus. Nunca almejei sair da casa de Deus, e pretendo ficar aqui até o resto da minha vida, criar meus filhos aqui dentro da casa de Deus, ensinar o caminho, porque vamos viver um dia em que vamos querer pregar o Evangelho, mas não vamos ter como. E aquelas pessoas que foram firmadas, construíram a sua casa perante a rocha, será glorificado e será diferente. E depois da minha conversão, eu peguei e vim na igreja, com uma semana eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu cheguei no congresso de jovens também, e eu não falava aleluia, não falava glória a Deus, ficava quietinho no meu canto. Cheguei no congresso de jovens, estou lá, e eu não dei conta. Cheguei lá, a presença do Espírito Santo foi tão grande que eu já comecei a glorificar, a adorar, sem intenção de nada. Foi só o meu louvor, puro e sincero. Eu fui batizado com o Espírito Santo. E eu falo, hoje, se você quer ser batizado com o Espírito Santo, entrega o teu melhor, entrega tudo que Deus colocou no teu coração, que Ele venha, meu Pai, trazer tudo para ti, que Ele vai te batizar, que Ele vai restaurar, vai salvar a tua vida, a tua casa, quem estiver no teu propósito. Vamos ver mais para frente também que Ananias foi um servo obediente. Ananias, Deus conversa com ele, fala para ele ir por Saulo e orar por Saulo, e ele tenta dialogar com Deus. Ele entregando para Deus, ele pega e fala, mas Deus tinha ouvido tanto falar desse homem. E Deus pega e fala para ele, vai, porque para mim ele é um servo valoroso, e eu mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. E Ananias, como um servo obediente, não temeu, mesmo sabendo das histórias de Saulo. Talvez a tua história começou ruim, muita da gente talvez não está botando confiança em você, mas Deus tem um propósito na tua vida. Deus vai trazer você, Deus tem firme. Você permaneça firme na presença do Senhor. Esqueça de tudo que o povo fala. Sempre vai ter alguém usado pelo inimigo
que vai falar que você não vai dar conta, que você não vai conseguir, que você vai estar longe da presença de Deus. Mas não se esqueça, porque o Deus, o que eu conheço, que muita gente conhece, Ele está aqui para te perdoar, para te salvar, para restaurar a vida de cada um. Assim como ele foi de Saulo. Saulo foi um perseguidor da igreja. Ele trouxe o povo, ele perseguia, matava cristão, prendia. O gosto de Saulo era prender cristão, mas Deus teve um plano na vida dele, assim como ele teve na minha, ele tem na tua. E Saulo veio trazendo, e Ananias foi, orou. E o Saulo, Saulo sofreu que a palavra de Deus cumpriu na vida de Saulo. Em 2 Coríntios 11, do 23 ao 27, eu marquei só alguns aqui, falo tanto que Paulo sofreu nas mãos. Ele teve 39 açoites, 3 vezes foi espancado com vara, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofreu naufrágio. E Paulo mesmo sofrendo, não largou a sua fé, ficou até o último momento. E eu e você temos livre-arbítrio para pregar o evangelho, como foi falado aqui hoje. Teve muitos países que tem vontade de ver o evangelho, mas não pode. Tem que sofre perseguições, sabe? Sofre de tudo. E nós temos aquilo do bom e do melhor, e não pregamos o evangelho. Assim como muitos missionários no norte de Minas têm muitas dificuldades, mas estão ali lutando. E nós vivemos numa vida tão boa. Muitas das vezes não pregamos o evangelho nem para quem está do nosso lado, não falamos do amor de Cristo e pensamos que é tão difícil, mas não é tão difícil. Nós que botamos obstáculos na nossa vida para não pregar o evangelho, para não falar do amor, que viemos ser transformados, assim como Saulo foi transformado, virou um perseguidor, passou a ser perseguido. Que nós viemos ser entregues na mão do Senhor, que viemos pregar o evangelho, que viemos fazer uma diferença nessa nação, que o amor de Deus é puro. Tem muita gente nesse mundo que está precisando de tanto, e nós temos tudo para oferecer. Muitas pessoas com depressão, angustiados. Deus está aqui para curar, para salvar, para libertar, para trazer eles para casa, para dar a cura que eles precisam. Talvez estão muito vazios, querendo buscar as coisas do mundo, mas estão aqui para buscar a única coisa que interessa, que é a vida em Deus. Em Filipenses 1, 21 diz: porque para mim viver em Cristo é o melhor, e morrer é lucro. O Paulo fala para nós que viver em Cristo é bom, mas que morrer é lucro, porque estará junto com Ele, lá nas bordas do Cordeiro, ceando junto com Ele, vivendo junto com Ele. Após o encontro de Saulo, Saulo foi um dos maiores perseguidores. Ele passou a ser perseguido, proclamador do Evangelho, também deixa de ser perseguido deixa de perseguir e passa a ser perseguido. Paulo, ele num momento nenhum, ele ficou abalado com as dificuldades da vida. E assim eu creio que nós também não devemos ficar abalados com as dificuldades, porque muitas das vezes ficamos tristes, que não conseguimos aquilo que almejamos, e deixamos de vir na casa de Deus, deixamos de buscar a Ele, deixamos de ter um momento íntimo com Ele. Não é fácil. Sei que o inimigo está muitas das vezes querendo derrubar, querendo ir atrás de nós, querendo nos desfazer, mas eu creio que Deus tem algo maravilhoso para nós. E eu venho falar para você, quem que era você antes? Você, se fosse fazer um relato, você subisse aqui e contasse um testemunho, quem era você antes da sua conversão e agora? Você tem mudado? Ou você tem agido do mesmo jeito? Porque o encontro com Cristo, o evangelho que a gente conhece, o evangelho transformador te transforma de ponta a ponta. Ele não deixa nada, ele vai te moldando devagar. Se você está vivendo do mesmo jeito que você vivia antes, depois que você aceitou Jesus, você continua vivendo do mesmo jeito, você está errado. Você está caminhando no caminho errado. Porque o Jesus, ele vem, ele transforma, ele tira o que era sujo e coloca o que é limpo. Ele deixa a casa limpinha para o Espírito Santo habitar no meio nosso. E assim eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.